Hoje o Destaque está com o nosso quadro sobre dúvidas jurídicas e para nos auxiliar estamos na Vitor Advogados. Primeiramente vamos conversar com o Dr. Vitor sobre direito ambiental e depois vamos bater um papo com a doutora Leidiane Alves Reis sobre direito tributário. Doutor Vitor, muito obrigada pela recepção da nossa equipe, é uma honra estar aqui com o senhor. Vamos falar um pouco sobre meio ambiente, né? Então, eu gostaria, primeiramente, para o nosso público, que o senhor pudesse explicar o que é REUBERES e REUBERê. Perfeito. Giovana, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Olha, na questão ambiental, o REUBER-S e o REUB-E, ele é de extrema importância, porque ele garante aquelas áreas consolidadas, utilizadas para moradia habitual, e é onde as pessoas podem continuar morando, no caso, né, exercendo sua habitação, dar dignidade a pessoas. Então, ou seja, ele foi introduzido no nosso sistema jurídico pela Lei 3.465, de 2017, e ela tem como finalidade amparar aquelas pessoas que estão em áreas de preservação permanente, áreas que não poderiam ser utilizadas normalmente por proteções ambientais, e que elas podem se usufruir dessas áreas para moradia, desde que não tem risco e atenda alguns requisitos legais, tem saneamento básico e etc. Bom, eu queria saber também sobre a regulamentação nas empresas. A lei tem alguma regulamentação para preocupação com o meio ambiente para as empresas? Sim, temos diversas leis, né, Giovana, que trata sobre especificamente a questão da regulação, licenciamento da empresa. Nós estamos num país que, infelizmente, temos as maiores legislações, a maior gargalo inexequível de legislações ambientais. Mas ela tem a finalidade de proteger. Né? Às vezes não atende isso devido a um excesso. Nós temos ainda que evoluir muito na alta executividade das leis, permitindo assim que os empresários possam cumprir. Porque não adianta também criar normas, leis que não vão ser cumpridas. São impossíveis de ser cumpridas. Nós precisamos de órgãos ambientais mais dinâmicos. E nós temos hoje os melhores engenheiros ambientais do mundo, o que nos permite chegar a essa evolução. Mas precisamos também que os órgãos federais, a administração pública federais, evoluam também. E eu falo evolução em todos os níveis, municipais, estaduais, federais. Nós sabemos também que houve uma alta das queimadas no nosso país. Eu gostaria de saber se existe alguma regulamentação nessa área. Existe diversas regulamentações sobre a queimada de alta sustentabilidade que utiliza, né? A queimada controlada. Essa queimada controlada, ela é regulamentada a cada estado. A legislação ambiental ela é concorrente. Os municípios, os estados, a União sempre tem muita regulamentação sobre isso. Mas o importante, o problema maior da queimada foi que nós tivemos um ano muito seco, né, Giovana? Foi um ano extremamente seco, nós tivemos vários focos de queimadas. Mas eu entendo assim, que as autoridades públicas estavam à frente, à altura de corresponder a isso. Às vezes se questiona muito a atuação da administração pública, mas eu acho que ela tem prestado o seu papel e ela tem sido eficaz. Estamos falando do maior país, um dos maiores países continentais que nós temos, é um dos maiores países do mundo em floresta, nós temos a maior floresta do mundo e nós temos, assim, por isso que nós temos todo esse foco ambiental, gente, e nós também temos uma riqueza enorme, né? Que é bem importante manter. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor. Eu queria as suas considerações finais. Giovana, em considerações finais, quando falamos de meio ambiente, nós falamos que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente, não só advogados, não só empresários, não só repórteres, todos nós temos nosso papel fundamental de transmitir a verdade, transmitir o que é o meio ambiente. E o meio ambiente, eu costumo dizer que é a introdução do próprio homem. Eu me lembro que as pessoas esquecem disso, mas o Instituto Chico Mendes recebe esse nome por Chico Mendes, né? E eu lembro de uma palestra do Chico Mendes, onde ele falava que toda criança conheceria, ele ficou admirado das crianças conhecer um carro, conhecer uma marca, conhecer uma origem. As crianças deveriam conhecer a natureza, uma árvore, um pássaro, o meio ambiente, onde ele está integrado. E o que tem que se entender, em considerações finais, quando se fala do meio ambiente, é que o homem faz parte do meio ambiente. Muito obrigada, doutor.
Doutora Lendiane, muito obrigada por receber a nossa equipe no seu escritório. Obrigada a você, agradeço muito pela oportunidade aqui pela ANSEC e participar do programa para retirar dúvidas. Doutora, eu queria saber sobre o direito tributário propriamente. Como é que é a base dessa segmentação? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer de estar participando hoje aqui no programa para a gente retirar dúvidas. Bom, o direito tributário, essa segmentação na área da advocacia, ela é voltada em realização de defesas administrativas e demandas judiciais. E eu queria saber no âmbito da pandemia, afetou de alguma forma a tributação das empresas? Sim, a verdade é que afetou demasiadamente a tributação. E essa tributação ela foi afetada em dois aspectos, sendo o primeiro, a realização, em razão da pandemia, houve o recolhimento, a retração das empresas, né, com alteração da demanda de mercado, uma vez que muitos dos trabalhadores ficaram em casa, e com relação à modificação, à alternância nos processos. Por quê? A alternância dos processos. Porque apesar de existirem as demandas, tanto judiciais quanto os procedimentos administrativos, houve sim a persecução de autuações, e essas autuações, em parte delas, foram realizadas as defesas no âmbito dos sistemas eletrônicos, a exemplo deles, o sistema da Receita Federal, o ECAC. Entendo. E o andamento da reforma tributária no Congresso? Eu queria saber quais os impactos que acarretariam para o país. A reforma tributária, ela possui, hoje em dia, ela está basicamente nos pilares da PEC 45 de 2019 e na PEC 110 de 2019. A afetação dela para as empresas hoje em dia seria da seguinte maneira. A priori, a gente até poderia dizer que sim, ela é interessante, até porque faz muitos anos que nós estamos aguardando uma reforma tributária. Sim. Qual é o objetivo principal dessas PECs? O objetivo principal é trazer uma simplificação através da cobrança de um imposto único, que seria a unificação PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. A afetação direta aproximada que ela vai ter vai ser no setor de serviços, podendo inclusive aumentar a carga tributária desses setores. Agora, a gente não pode ignorar que essa PEC ela tem possibilidade de discussão. Por quê? Porque o cenário político e financeiro hoje em dia, principalmente com o advento da pandemia, ele ensejou uma abertura do mercado para a discussão. Quais são os objetivos dela? É justamente aquecer o mercado. Porém, em contraponto, sim, pode ensejar esse aumento da carga tributária. Nossa. Doutora, muito obrigada pelo todo esse esclarecimento. Eu queria muito saber sobre as suas considerações finais. Minhas considerações finais com relação a esse momento pandêmico que estamos vivendo com relação às PECs e às propostas de reforma tributária, que é algo inovador, é algo que a exemplo da PEC 110, o IVA, já é implantado em aproximadamente 107 países, então sim, é algo relevante. Contudo, ele não é suficiente para a gente poder atender a demanda e o alto sistema complexo tributário brasileiro. Muito obrigada, doutora. Obrigada.